Grupo Mundial News de Comunicação. Rádio Mundial News FM, uma emissora do Grupo Mundial News de Comunicação. Jornalismo verdade, com liberdade, sem distorções. Direção Nacional de Jornalismo, Paulo Roberto Ascioli. Mundial News. Horas no ar. Rio em Debate. Está entrando no ar. Rio em Debate. Comunicando. Márcio Franco. Boa tarde, amigos, boa tarde, amigas. Está entrando no ar mais um programa Rio em Debate. Hoje, dia 19 de setembro, no meu relógio são 12h33. Eu sou o Márcio Franco, ficaremos com vocês até às 13h30. E esse programa ele está voltando a ser um programa feito no estúdio. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Mundial News de Comunicação, que funciona exatamente na sede do Sindicerge, Sindicato dos Sociólogos do Estado do Rio de Janeiro, presidido pelo nosso companheiro ilustre doutor Alex Correia. E esse momento marca uma nova etapa no programa, depois de um longo período de, digamos assim, pandemia, onde ficamos em atividade através de lives, fazendo o programa diretamente das nossas residências. Voltamos hoje ao estúdio e temos aqui o nosso convidado especial, professor, sociólogo, Antônio Cláudio Menezes. Boa tarde, Antônio Cláudio Menezes. Boa tarde. Saudar aí, boa tarde, bom dia, boa noite, para quem porventura nos veja depois, em outro horário. Saudar o companheiro Márcio Franco, saudar a todas e todos que estamos vendo agora, saudar o nosso âncora ali, Paulo Roberto Ascioli, e saudar e, ao mesmo tempo, deixar aqui nosso sentimento aos familiares e às nossas pessoas próximas, amigos, conhecidos, parentes, que perderam vítimas para a Covid ao longo desses 2 últimos anos. E a gente estando voltando hoje aqui presencial, acho que é um símbolo desse renascimento, né? dessa volta para algo que a gente nunca imaginou que pudesse estar passando, mas que a gente não pode também esquecer, né? São 700 mil mortes quase já, pessoas que com certeza, parte dessas pessoas poderiam ainda estar entre nós. Eu quero deixar aqui meu sentimento aos familiares e às pessoas da nossa convivência, da nossa amizade, que infelizmente não estão mais entre nós. Um grande abraço a todos e saudar a vida também. E agora pensar a respeito dessa situação que a gente vem vivenciando, para pensar também para o futuro, né? Porque a gente pretende pensar no futuro e aí ver depois a pauta que o Márcio Franco vai nos apresentar aí e a gente fazer esse bate-papo, essa conversa. Bom, é verdade, Antônio Cláudio. O Brasil, nessa pandemia, foi um dos países mais atingidos pela ausência de políticas públicas, né, de saúde, de vacinação, né, de orientação adequada à população a ter os cuidados necessários para evitar o contágio, e nós chegamos a quase 700 mil óbitos, fora as pessoas que morreram, né, em decorrência, né, digamos assim, da superlotação dos serviços de saúde. Pessoas que precisavam de atendimento numa UTI, não tinha UTI, porque estavam todas lotadas, pessoas que precisavam de um acompanhamento médico mais rigoroso e não tinham, porque o serviço também estava superlotado.
além, né, de todos os problemas decorrentes da desorientação, né? Não pode se chamar de orientação, mas, na verdade, da desorientação das políticas públicas em relação às prevenções necessárias para o enfrentamento da Covid por parte da nossa população e da sociedade brasileira. Felizmente, a Fiocruz, o Instituto Butantan, em São Paulo, a contragosto de muita gente, que deve deixar o governo agora no dia 2 de outubro, né, e até o final do ano, tiveram um papel absolutamente extraordinário no desenvolvimento de vacinas, né, e isso, sem dúvida nenhuma, está salvando a população. Mas, infelizmente, continuam falecendo pessoas. Por dia, nós temos aí mais de 50 óbitos, ainda por Covid. Não é aquele número absurdo, estúpido, que a gente viu no auge da pandemia, mais de 4.000 óbitos por dia, mas é um número bastante expressivo, né? A cada 3 dias, 4 dias, é como se caísse um jumbo, né? Ou caísse um 747, ou um 757, um avião carregado de passageiros. Um avião desse transporta aí mais ou menos em torno de 170, 180, 200 pessoas. Com essa número de óbitos que nós estamos tendo por dia, de mais de 50 pessoas, tem dia que bate 60, tem dia que chega a 90, é um número muito grande. Quando faleceu a famosa cantora sertaneja, em um acidente aéreo em Minas Gerais, faleceu ela, o seu tio, que era uma pessoa que auxiliava, e mais o piloto e o copiloto. 4 pessoas, e a população ficou chocada, né? O país todo ficou chocado. Agora, imagine você assistir cair um avião lotado de passageiros a cada 3, 4 dias. É o que na prática está acontecendo. Mas, infelizmente, a mídia, essa oligomídia, não essa mídia aqui alternativa, essa mídia que tem um compromisso com a verdade, que tem um compromisso com a sinceridade, tem um compromisso com o fato, praticamente ignora esses números e esses dados, o que é um problema realmente muito sério. Nós ainda no país ainda não completamos em muitos estados, em muitos municípios, para boa parte da população, todo o ciclo vacinal. Tem muita gente que tomou uma dose, 2 doses, não tomou 3 doses. Quer dizer, eu que tenho mais de 60 anos já tomei a 4ª dose, e daqui a pouco certamente vou ter que tomar a 5ª dose, porque ela tem um prazo de validade, a vacina tem um prazo de validade, e em função disso, é preocupante ainda a situação do país. Esperamos que o novo governo que vai ser eleito nesse ano, nesse mês de outubro, no próximo mês, faltam só 13 dias para o dia 2, né? E em função disso, a campanha está esquentando, já vamos falar nela. Esperamos que haja uma mudança substancial na política de saúde do país, né? No sentido de fortalecimento do SUAS e no sentido também de campanhas de esclarecimento da sociedade da importância da vacina. Foi bom você comentar, falar sobre isso, porque a gente é professor, né? E eu trabalho também com ensino fundamental, e a gente vê que muitos pais, já na pandemia, às vezes não davam o devido valor à questão da campanha de vacinação para a Covid. Isso não só com relação à Covid, tem reflexo também em várias campanhas de vacinação, para vários tipos de doença, que a gente vê que a cobertura vacinal, né, do Plano Nacional de Imunização está muito abaixo do que há décadas, né? Me lembra até aquele período da época da ditadura civil-militar, civil-empresarial-militar, né, em que eles esconderam um surto que houve em Brasília, no Rio, em algumas cidades brasileiras, de meningite, e esse governo parece que quer, né? E aí há também essa situação de negacionismo, de ataque à ciência, né? De um discurso muito... que a gente achava que, em pleno século XXI, que a gente não fosse mais encontrar esse tipo de fala, né? De terraplanismo,
algo preocupante, né? Porque às vezes uma doença que já estava até erradicada e você tem a volta de algumas doenças pelo simples fato dos pais não estarem, por conta de propagação de notícias falsas, né, de vídeos na internet e tal, que combatem a vacina e a vacinação, de pais que estão deixando de vacinar seus filhos e filhas por conta dessas inverdades, dessas fake news que divulgam aí pelas redes sociais. As pessoas, infelizmente, né, não só na vacinação, mas também a gente está falando também das eleições, até com relação às eleições, que a gente teve isso nas eleições de 2018, né, nós tivemos isso nas eleições dos Estados Unidos, nas eleições do Brasil, e aí as pessoas terem muita cautela, muito cuidado com esse discurso, com essas falas, com essas postagens, né? Uma análise um pouco mais criteriosa, um pouco mais crítica do que vocês vêm lendo, né? O pessoal faz aquela piada, né, do tiozinho do WhatsApp, ou a tiazinha do WhatsApp, que as pessoas, né, infelizmente não estão tendo mais esse olhar crítico sobre determinadas postagens e comentários e publicações, às vezes até não só na internet, não. Às vezes em outros ambientes, de ter mais uma criticidade, né? Um olhar mais, digamos, crítico, né? sobre a situação que a gente está vivenciando. Né? Seja que tem inter-relações, né? A questão do ataque à ciência, do ataque à vacina, das questões que isso perpassa a questão política. Em momento eleitoral, né? Você ter esse discurso da pós-verdade, de manipular a opinião pública, de manipular sentimentos e emoções, é muito preocupante, muito perigoso. Porque às vezes você está elegendo uma determinada pessoa, ou pretendendo votar em determinada pessoa, que o discurso é uma coisa, na fala é uma, né? Faz a divulgação de ataques aos adversários políticos, né? Que agora criou-se uma inimizade, né? Um inimigo, não é mais um adversário, de ataques que inclusive, por conta desse tipo de posicionamento político da ultradireita, da extrema-direita, a gente está levando a violência política, que a gente não, provavelmente, ou não teve desse monte, né, desse tamanho, e quando teve, não chegou ao nível que a gente está tendo aqui, de pessoas do rapaz lá que foi assassinado em Foz do Iguaçu, no Paraná, do rapaz que foi assassinado a golpes de facão e quase teve a cabeça decepada por uma foice, um machado, enfim. Assim, da extrema violência, que as pessoas estão até com receio, com medo, né, de conversar, de fazer o debate político, e de afastamento até que houve com relação a algumas pessoas. Né? Infelizmente, o Brasil está vivenciando isso, e a gente, com certeza, eu tenho, não digo nem convicção, eu tenho assim, um sentimento que a gente vai pôr fim a essa tipo de prática política, né, de ataques que levam à violência e, às vezes, até à morte de determinadas pessoas por conta de oposição de pensamento político, ideológico, partidário. Né? A gente tem que voltar a ter relações políticas de respeito a quem pensa diferente, né? De respeito a quem tem outra forma de olhar o mundo, do diálogo. A gente tem que pensar no diálogo. Né? Por falar em diálogo, você trouxe aqui a questão do aniversário do Paulo Freire, antes da gente começar o programa. Eu queria que você também pudesse... Perfeito. Paulo Freire é uma figura ilustre, um grande pensador, um grande filósofo, um grande educador. E Paulo Freire completaria hoje, se estivesse vivo, 101 anos de nascimento. Ele nasceu no dia 19 de setembro de 1921, no Recife, Pernambuco. Paulo Freire, o nome dele todo é Paulo Régulos Neves Freire, foi um educador e filósofo brasileiro e é considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado pedagogia crítica. E é também o patrono da educação brasileira. E nos últimos anos, o Paulo Freire tem sofrido muitos ataques. Ataques totalmente
digamos assim, sem fundamento lógico, sem fundamento filosófico, sem fundamento científico. Paulo Freire, ele desenvolveu em Angicos, no Nordeste brasileiro, pioneiramente, né, o seu método de alfabetização de adultos. Depois foi, no governo de João Goulart, convidado para desenvolver um projeto de educação de jovens e adultos para todo o Brasil. E em 1º de abril de 64, com golpe militar, ele é perseguido, né, é obrigado a se exilar e só volta para o Brasil em 79, depois da anistia. E ele, depois que ele voltou para o Brasil, ele se dedicou profundamente, se dedicou de corpo e alma à educação brasileira, a difundir as suas ideias. Foi também secretário de Educação da Prefeitura da cidade de São Paulo, no governo Luiz Erundina, né? Escreveu muitos livros, tem uma obra extensa, extremamente vasta, e, infelizmente, em 2 de maio de 1997, em São Paulo, ele veio a falecer. Ano passado, né, no ano que ele completou seus 100 anos, completaria 100 anos de nascimento se estivesse vivo, né? A sociedade brasileira, todos os educadores brasileiros, todos comemoraram, e hoje, nos seus 101 anos de nascimento, as comemorações também não param. É importante falar de Paulo Freire, porque há muito, digamos assim, o termo da moda, né? Muita fake news sobre a figura de Paulo Freire. Paulo Freire era um homem extremamente generoso, um homem extremamente bondoso, um homem de um profundo saber. Intelectual de primeiro, de altíssimo nível. Time, de alta reconhecimento mundial. Né? Exatamente. Isso que incomoda tanto a direita brasileira. Exatamente. O Paulo Freire é um homem que tem a sua obra reconhecida no mundo inteiro, é estudado em universidades no mundo inteiro, né? Tem monumentos dele espalhados, em sua homenagem, espalhados pelo mundo inteiro. E, infelizmente, no Brasil, nós temos essa direita tacanha, né? Eu diria até mesmo essa direita ignóbil, né? Terraplanista, que, na verdade, enxovalha a memória de Paulo Freire. Lembrando, aproveitando tua fala, só um parêntese, do Darcy Ribeiro, que ele falava que a nossa elite era ranzinza, era azeda, né? Uma elite que não quer que as classes trabalhadoras e possam ter algum tipo de crescimento, de desenvolvimento, eu falava nossas elites eram muito azedas, né, ranzinzas. Isso é uma fala do Darcy Ribeiro, que eu acho que a gente falar em Paulo Freire também era importante também lembrar do Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira, né, tantos intelectuais assim que a gente tem. E, infelizmente, com os últimos 4 anos, a gente perdeu... acho que até um texto divulgado aí do sociólogo italiano, que ele fala de uma certa condição de emburrecimento da sociedade brasileira. É verdade. Domênico de Masi, né? É verdade. Domênico de Masi, ele escreveu um artigo exatamente dizendo que a sociedade brasileira ela não só decaiu nos últimos anos economicamente, mas também decaiu eticamente, moralmente e intelectualmente, né? Infelizmente, né, ele para quem não sabe, Domênico de Masi é um grande sociólogo italiano, da terra do nosso querido Paulo Roberto Ascioli, jornalista responsável pelo Grupo Mundial News de Comunicação. E o Domênico de Masi ele tem uma característica bastante curiosa, porque ele procura escrever para o grande público. Ele não tem aqueles vícios do sociologuês, né? São dos termos técnicos e científicos próprios da sociologia. Então, ele escreve para o grande público. Quando ele fala para o grande público. E ele diz mesmo, em uma entrevista recente, que há um emburrecimento da sociedade brasileira, né? Que todos nós, inclusive ele, esperamos que seja revertido em breve. Agora, você falou do Darcy. Darcy vai completar agora, porque todos eles eram contemporâneos, no dia 26 de outubro, está próximo, 100 anos de nascimento. Ele nasceu em 26 de outubro de 1922. Darcy
que foi ministro da Educação, que foi o fundador da Universidade de Brasília. Universidade de Brasília, junto com Anísio Teixeira, né, que foi... Serviço de Proteção ao Índio, que depois virou FUNAI. Esteve Museu do Índio do Maracanã. Museu do Índio do Maracanã, foi foi vice-governador do Estado do Rio de Janeiro, no primeiro governo Brizola, foi secretário na época de Cultura e Ciência, levou adiante os projetos, né, de implantação do CIEPS no Rio de Janeiro, tanto no primeiro como no segundo governo Brizola. O primeiro governo o Brizola foi eleito em 82, né, e governou naquela época, se tomava posse em março do ano seguinte. Ele governou de março de 83 até até fevereiro, na verdade, de 87. Depois ele volta, através de novo, pelo voto popular, em 1990, após as eleições de 89, que concorrem no segundo turno, Collor de Mello e Luiz Inácio Lula Silva. Ele, com uma diferença muito pequena, não vai para o segundo turno e apoia o Lula, num feito histórico e inédito no Brasil e no mundo. Ele transfere todos os seus votos, ou quase todos os seus votos, para o Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno, que perde, né, por uma diferença muito pequena, basicamente a gente sabe hoje, pela manipulação da oligomídia, né, que fez, na verdade, na prática, campanha para o Collor de Mello. Collor de Mello que está disputando o Senado em Alagoas e deve perder. As pesquisas indicam que ele não vai ser eleito. A senhora está aqui conosco, nosso jornalista responsável, hoje todo de azul, não veio de vermelho e preto, porque o Flamengo perdeu ontem, ele está triste, está cabisbaixo, Eu também estou triste. A senhora está aqui atrás das câmeras, trabalhando para que você tenha, você telespectador, você nosso espectador e nosso ouvinte, estamos transmitindo pelos canais da Mundial, nas redes sociais e pelo site da Mundial, que é o www.mundialnewsfm.com.br. O Accioli, que investiu pesadamente para que houvesse esse retorno presencial, agora, de uma forma híbrida. Vamos poder também entrevistar pessoas através da internet, E ele está aí. Parabenizar os dois, aliás, vou dar palmas aqui o Márcio Franco e a senhora pela estreia da rádio. Parabenizar a Mundial News. Boa tarde, senhora. Boa tarde, Antônio. Prazer em tê-lo aqui conosco. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu que agradeço o convite de vocês para estar aqui. Estou vendo que você está com uma câmera aí se monitorando aí, né? Deixei ao vivo aqui, mas tá bom. Já está bem, Eu, na realidade, eu coloquei o primeiro programa que nós estamos fazendo aqui no estúdio, depois dessa longa parada aí, em função da pandemia. Então, nós tivemos alguns acertos, alguns erros aqui de posicionamento. Por exemplo, eu estava procurando aqui no meu celular para onde eu mandei a live. Eu tive que reiniciar meu celular, mas eu estou vendo. Eu estou vendo aqui que nós estamos no ar, está lá, live, on air, está tudo bem. Só que eu não achei aqui no meu celular, entendeu? E queria que você me dissesse aí para onde é que foi essa live, porque eu botei ela pública. Não, eu tinha entrado pelo meu Face e fiz uma live do meu Face. Sim, mas qual é o link que está aí? Não, no meu Face, não foi da Mundial, não. Foi tá. Você está fazendo. Tipo uma live da live. Você está fazendo uma live para você mesmo. Né? Mas foi uma sessão pequenininha, alguns segundos só. Depois nós vamos descobrir isso aí. Mas nós estamos no ar, eu não sei se é problema aqui no meu celular, estou vendo aqui, monitorando aqui pela tela, está lá, lives, cara.
é o mais importante. Vocês estavam falando aí na questão eu vi, eu estava ali estava lá fora tentando monitorar alguma coisa em relação ao que está acontecendo na Itália. Eu peguei o bonde andando. Falaram em quem na Itália aí? Então, falamos aqui, na verdade, né, do Domenico De Masi, Depois fala do que é um sociólogo a italiano, questão da vacinação, que fala da ignorância que a população brasileira, parte dela está vivenciando aí. Ele critica Caso do esse governo. momento que nós estamos vivendo, ele que sempre admirou muito o Brasil, sempre teve um carinho, apreço ao Brasil, já esteve no Brasil várias vezes, e é um autor que é um grande sociólogo que escreve numa linguagem popular, né, para ser alcançado pelo grande público, e ele hoje em dia está muito preocupado com esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de retrocesso, né? E de crise, não só do ponto de vista econômico e político, institucional, mas também há uma crise na visão dele, uma crise também intelectual, né? O Domenico De Masi, ele deve estar pulando lá nas tamancas, lá na Itália, né? Porque agora, no dia 25, nós teremos as eleições. O pessoal que está lá na Itália. Quem está aqui no Brasil, hoje foi o último dia de voto, né? E quem está a Lestero é no exterior. São os italianos no exterior. E as pesquisas lá eu recebi informações agora pela manhã que, infelizmente, nós teremos eleita aí uma chapa composta por Berlusconi, Salvini e Meloni. Ou seja, a volta da extrema-direita na Itália. Entendeu? Então vamos ver depois o que o Domenico tem a dizer disso tudo. As eleições se completam no dia 25 lá. Entendeu? Um período longo assim, por quê? Hein? Porque eu boto a população também do exterior. Não, a população que está no exterior, os italianos no exterior, na realidade aqui nós somos 36 milhões. Mais eleitores que... Porque o que acontece? A gente vem aqui para o Brasil, passa a viver aqui, mas existe uma coisa chamada AIRE, que é a associação, né? É uma entidade do governo italiano, que é dos italianos residentes no exterior. Chama-se AIRE. Aí você não completa o seu cadastro, larga aquilo para lá, muda de endereço. Na realidade, o número de italianos que votam aqui no Brasil é algo em torno de 450 mil só. Bastante gente, meio milhão. Uma população de 36 milhões de italianos natos, italianos que descendentes que nasceram aqui, né? Mas que tem a cidadania italiana? Não, só vota quem tem a cidadania. Sim, desses só meio milhão. Por exemplo, você é italiano, você tem 10 filhos, você não é registrado no AIRE, eles são brasileiros. Eles são brasileiros. Quero que sejam filhos, é necessário que eles sejam... Mas os primeiros ministros lá na Itália têm tanta rotatividade que espero que não dure muito tempo lá o Berlusconi, nem a extrema-direita italiana. Nem... Não, rapaz, a extrema-direita é um perigo, né? Quando entra para sair é duro. Mas não há nada que dure para sempre, né? Que seja eterno. Esperamos o mesmo aqui no Brasil, né? Mas olha só... Hoje é o último dia de voto. São 60 milhões, isso aí... São 60 milhões da população italiana. O número de eleitores deve estar o quê? Em torno de 45 milhões. 66 milhões a população. 66 milhões. Essa informação aí deve estar defasada. São 66 milhões. O número de eleitores. Da Itália, lá na Itália. Lá na Itália é algo em torno de 35 milhões. Então, 450 mil é mais de 10%. Quer dizer, um com... número bastante significativo. E com detalhe, o voto não é obrigatório. Diferente daqui, né? É diferente daqui, o voto não é obrigatório. Espere que o máximo possível das pessoas... Então, por exemplo, como algumas comunas são municípios aqui, né? A gente chama de municípios, cidades. Lá é comuna, né? Chama-se comuna. Algumas comunas. Aqui comuna... Agora vamos dizer que a gente aqui é comunista. Estou dizendo está fazendo propaganda. Tecnicamente, no idioma, comuna quer dizer
comunidade, Comunidade, município. distrito lá. Para ficar bem claro aí, para a pessoa entender direito isso aí. Então, o voto não é obrigatório. E como a maioria várias comunas, inclusive grandes locais como Milano, né? Que aqui chama de Milão, Milano, Roma, Nápoles e outras comunas que elegeram prefeitos de esquerda, isso aconteceu nas últimas eleições lá, a maioria dessas pessoas não vai votar. Eles não vão votar porque essa chapa de extrema esquerda, de extrema direita, Berlusconi, Salvini e Meloni, segundo as pesquisas que são feitas na Itália, aparentemente sérias, né? As informações que eu recebo é que eles estão eleitos. Se elegeram. Falar em eleições... Mas Berlusconi, o pai, não é o filho? Não, o Berlusconi é o pai. Pai, ele está com quantos anos? O paizão. Ele está com quase 90. Falar em eleições, a gente podia comentar o paizão, alguma coisa sobre as eleições. E dizem aqui que o Lula está velho porque tem 76. Pois é. Mas a população italiana é bem... É longeva, né? É longeva, né? E, na realidade, ele está lá pela força do poder econômico, né? Berlusconi é dono de uma fortuna incalculável na Itália, algo em torno de bilhões de euros. Então, ele está bancando toda a campanha aqui na América do Sul. Ele colocou os tentáculos aqui na América do Sul. Inclusive nomeando coordenadores e com sedes em toda a América do Sul, e notadamente na Argentina. A Argentina tem um número de eleitores, por incrível que pareça, italianos, maiores do que do Brasil. Entendeu? E como essa população não deve votar, essa chapa, infelizmente, eu jogo aqui, viu, se alguém estiver me ouvindo aí na Itália, eu estou dizendo, infelizmente, será eleita. Entendeu? Infelizmente. Vocês andaram telefonando para mim por causa da Mundial News Itália, mas aqui a conversa é outra. Eu sou no brasiliano aqui também, aqui. Então, infelizmente. Falar em eleições, acho que é bom de comentar um pouco sobre Vamos comentar sobre a eleição? Vamos lá, Porque tem eleições tudo, no Brasil. Tem tudo a ver o que nós estamos comentando aqui, devemos comentar, está acontecendo aqui no Brasil, tem tudo a ver, porque é questão da extrema-direita. A extrema-direita volta à Itália. E nós queremos tirar a extrema-direita do país. Afastar o presidente da República, o Jair Bolsonaro, porque ele declaradamente é fascista, é de extrema-direita. É um homem que está destruindo o país. E esse pessoal todo que o apoiou em 2018, eles emergiram dos esgotos e estão aí até hoje. E botaram 57 milhões de brasileiros e que saíram do esgoto e elegeram o Bolsonaro. Então a nossa função aqui é tirá-lo do poder. Acho que é importantíssimo as pessoas pensarem muito sobre esse primeiro turno, esse dia 2 de outubro, né, a votação do primeiro turno. Pensar seriamente, a gente ter meio que liquidada, porque eu acho que o segundo turno é bastante perigoso, ele enfraquece e vai dificultar muito o diálogo, o retorno do país à normalidade eleitoral que a gente vivenciou, com eleições, com vitória do Fernando Henrique, Lula, Dilma, né, até a derrubada, o golpe impeachment da Dilma. A gente teve uma relações políticas, né, de convivência, digamos, comparado com agora, até respeitosa, né, de antagonismos, mas que a diversidade agora tem que nos unir mais do que nunca em pensar em derrotar esse nazifascismo aí. No primeiro turno. Acho que não tem outra
alternativa do que... O que eu não me conformo, pelo que eu tenho observado, o Bolsonaro seria facilmente derrotado se nós tivéssemos aqui uma união mesmo da esquerda, né? E não tivéssemos um sujeito chamado Ciro Gomes. Esse camarada, olha só, o Ciro Gomes esteve em 8 partidos políticos de direita. E hoje está querendo dominar um partido criado pelo Leonel Brizola, que é o PDT. Então, ninguém entende a campanha que ele está fazendo contra o Lula. É verdade. O Ciro Gomes, ele não faz uma campanha procurando defender o seu projeto, suas propostas, uma campanha pedindo voto. Ele faz uma campanha anti-Lula, que é um negócio assim absolutamente impressionante, para deixar perplexo qualquer um. E lamentável, né? Porque o Ciro Gomes, ele foi ministro da Dilma, foi ministro do Lula, mas ele também foi ministro lá atrás, do Itamar, Itamar Franco. Itamar Franco, né? E é uma pessoa que tem uma passagem, não diria pela esquerda, mas pela centro-esquerda, né? E nessa eleição, na verdade, desde a última eleição, quando ele foi para Paris, quando ele decidiu ir para o segundo turno para Paris, ele realmente se distanciou muito de um projeto progressista para o Brasil, de modo a vir a porque ele é um bom quadro, ele é um cara que tem uma condição de participar enquanto... Ele é preparado, ele tem do Ele próprio é governo uma Lula, caso o governo Lula e a campanha, a candidatura do Lula chega a bom, e claro que é o que nós desejamos, chegar à vitória, conquistar, né, a presidência da República, teve um irmão quase assassinado pela polícia militar do Ceará, que apoia Bolsonaro, o irmão dele quase morreu, ele quase sofreu um atentado recentemente, né? E continua com essa, né? Pegou a bandeira achando que o Lula já estava liquidado politicamente, que o PT já estava como partido e o Lula enquanto candidato já não teriam condições, né? E achou que podia pegar e sair atacando e agora depois que ele caminhou nesse sentido de ataque à candidatura do Lula, a pessoa do Lula, né? Ele acha que vai ser um Bolsonaro de esquerda, algo do tipo. Só que, como o próprio Lula falou, bateram no rabo, não bateram na cabeça. Jararaca não morreu. Está aí mais vivo do que nunca. E vai levar nós, né, a nação, a ter alguém com a liderança dele, com a representatividade dele, a ter um país para estar sendo respeitado, né? Não é como um coveiro que vai lá, né, tentar segurar na alça do caixão da rainha, e uma pessoa respeitada, não tem nada, nenhum processo contra ele, de condenação em nada, está totalmente inocentado em todos os processos que ele... Né, porque o Bolsonaro, a campanha do Bolsonaro, né, ficou batendo nessa tecla de que é corrupção, não sei o quê. E aí eu queria saber a prestação de contas dos 107 imóveis comprados pela família Bolsonaro, dos 51 imóveis comprados com dinheiro vivo. Quem anda comprando imóvel com dinheiro vivo, milhões de reais, vai sair com uma mala de dinheiro para estar comprando imóvel? Olha só, o problema não é o dinheiro vivo, eles tentaram modificar isso para moeda corrente. Existe uma diferença entre o dinheiro vivo e a moeda corrente. A moeda corrente ela pode ser um cheque, pode ser uma ordem de pagamento. O problema não está aí. Eles estão tentando deturpar a campanha pró-Bolsonaro, dizendo que não existe dinheiro vivo, existe moeda corrente, que na realidade é a mesma coisa. Eu tenho dinheiro vivo e como eu tenho um cheque, está aqui um cheque. Ele não deixa de ser um dinheiro, ele só não é vivo porque você não pega na moeda. O problema não está aí, é saber a procedência do dinheiro vivo ou da moeda corrente. Isso até agora eu não vejo a campanha do PT
de aliados ao partido, eu não vejo essa campanha e o próprio Lula dizer o que eu estou dizendo aqui agora. Olha só, o problema não é o dinheiro vivo, nem a moeda corrente, é a procedência do dinheiro. De quem é esse dinheiro? Da onde veio esse dinheiro? Acho que o medo deles é tão grande porque de sair do cargo, né, da presidência, porque eles sabem que os 100 anos de sigilo, não só ele, mas também aqui no Rio, né, governo do Estado, né, com denúncias do CEPERJ, dinheiro para pessoas na boca do caixa. Ele acertou na loteria. Eleição para o governo do Rio também Ele é muito acertou importante na a gente loteria. lembrar disso. Não. Eles acertaram no jogo do bicho? Não. Da onde veio o dinheiro? Isso Da rachadinha? Isso é que o Ministério Público, a Polícia Federal, a quem entende de direito, tem obrigação de investigar. Não importa se é aquele bolo, aquele saco de dinheiro que está aqui na frente, está aqui, um saco de dinheiro, ou se é um cheque ao portador. Claro, a prestação de conta da origem do dinheiro. A origem. Entendeu? O salário de deputado, senador, não dá para. Eu não vejo as campanhas baterem nisso. Entendeu? Se você vai chegar lá, calma. Se você compra um imóvel, qual é a procedência do imóvel? Por exemplo, se perguntar a procedência do meu patrimônio, do meu imóvel, tem que estar aqui. Foi comprado assim. Eu não paguei em dinheiro vivo. Eu paguei, foi a procedência do imóvel que foi vendido. Tudo está lá bonitinho no cartório. E foi pago. Essa é a procedência. A origem, né? A origem do dinheiro. E faz as contas aí. E você, em 30 anos de mandato, como deputado federal, sendo 4, aí vai completar como presidente da República, você teria dinheiro para comprar 121 imóveis. 107 imóveis, 51. Com 26 milhões de reais. Não tem como. Isso não tem explicação. Mas o problema não está aí. Eu não vejo as campanhas bater nisso. O que eu vejo, eu detesto o horário eleitoral, mas eu estou vendo. Eu estou vendo porque eu quero saber. Não é o que eles dizem, é o que os outros não retrucam. O que eu estou fazendo aqui agora é simples. Pega lá o Lula, em vez de ficar batendo na mesma tecla, que eu não sou ladrão, que eu não sou condenado, aí bota a imagem lá do Marco Aurélio dizendo que é. Isso que eles estão fazendo. Por que não pergunta da onde veio o dinheiro? Não, mas está tendo também inserção nesse sentido. Qual é já a procedência do dinheiro? Está tendo também. Eu já vi. Propaganda com essa inserção, com esse viés que você está falando aí. Já tem. Já tem. Chegou tardiamente. Você chega lá no início, o Ministério Público poderia atuar assim. E torná-lo inelegível. Tudo é seu tempo, tudo é seu tempo. As coisas vão caminhar, Bom, mas vamos então às notícias aqui das eleições. Vamos lá. Primeira delas, Bolsonaro se irrita e abandona a entrevista após pergunta sobre o uso político do funeral da rainha. Rainha Elizabeth, obviamente. Então, isso foi uma entrevista que foi feita a ele em São Paulo. O Bolsonaro se irritou hoje, pela manhã, ao ser perguntado em Londres, Inglaterra, sobre o uso político e eleitoreiro que fez de sua imagem oficial ao país, sua viagem oficial ao país, para participar do funeral da rainha. Você acha que eu vim aqui fazer política? Pelo amor de Deus, não vou te responder, não. Ele questionou um jornalista. Então, perguntou a Bolsonaro se ele havia lido os jornais locais nessa segunda-feira. Os jornais londrinos lá, ingleses, do Reino Unido, vários falando sobre essa situação. Os jornais londrinos destacaram as ações eleitoreiras do brasileiro e solo britânico no momento em que a região está de luto pela morte da sua monarca. Fez um discurso na embaixada do Bolsonaro. Aí o ocupante do Palácio Planalto, o senhor Jair Messias Bolsonaro, então, segundo aqui a reportagem, encerrou a entrevista. Tem a foto aqui, entendeu? Do Bolsonaro sendo entrevistado, e na tela
aparece o logo da Globo. Ele está vivendo momentos bastante curiosos. E, por outro lado, Lula recebeu apoio, né? Recebeu apoio de 7 ex-candidatos à presidência da República. Os principais ex-presidentes que apoiaram são Boulos, né, que está concorrendo a deputado federal, acho que foi candidato a presidente. Luciana Genro, também já foi candidata a presidente. Cristóvão Buarque, né, que também já foi candidato à presidência. A Marina Silva, que depois de muitos anos se reconciliou com o Lula, está apoiando o Lula. O Haddad, que foi candidato pelo PT na última eleição, em 2018. O Meirelles, Henrique Meirelles, da União Brasil. E o João Vicente Goulart, que já foi candidato à presidência da República e que hoje está no PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Então, é um feito realmente extraordinário. É um feito extraordinário. Essa aliança tão ampla, né, de buscar o apoio. A Luciana Genro esteve aqui conosco antes das eleições, né, que elegeu o Bolsonaro, sentada mesmo, onde você está. Ela já havia dito, eu tenho horror desse homem, sentado aí, né? Eu vou repetir as palavras, eu também tenho horror esse homem. Esse sujeito, esse cidadão, como disse o presidente Lula no debate. A gente tem também as eleições aqui no Rio de Janeiro, e houve debate lá no SBT, não sei se vocês acompanharam em casa, vocês aqui na bancada, com só 4 candidatos, perdão. Giannini, o Freixo, o Cláudio Castro e o Rodrigo Neves, para debaterem lá. Eu achei que acho que podia ter, de repente, outras candidaturas ali para dar uma maior amplitude assim, de leques de opções. Mas achei que o candidato Freixo foi bem. Essa situação aí de denúncias do governador com relação ao CEPERJ, ao afastamento de vários secretários, né, agora ex-secretários de saúde, secretário do sistema prisional, polícia civil, enfim, e educação, a gente, professor, que a gente tem essa condição de estar lutando pela educação e coloca uma pessoa na secretaria que não é da área, né, não tem nada a ver com educação. Então, a gente tem que estar muito atento aí nas candidaturas a deputados federais, estaduais, senador, né, pensar muito nesse passado recente da história do Rio de Janeiro. Né? Porque dos 6 últimos governadores, 5 foram presos ou afastados. Então, está na hora de dar uma mudada, uma virada, aí, né? Sacudida, exatamente. Mudar esse quadro aí do Rio de Janeiro, porque... Olha só, esse filme aí nós já vimos, né? O Rio de Janeiro, preocupante. o Rio de Janeiro teve 5 governadores presos. Moreira Franco, Rosinha Garotinho, Cabral, Pezão. e Pezão. E um que... o Whitson não foi preso, mas foi afastado. Não foi preso. Foi impeachment. Ele foi impeachment, ele foi afastado, mas, entretanto, ainda corre alguma coisa por fora para botar aquela lustrosa careca na cadeia. Entendeu? E esse filme ele fatalmente vai se repetir com o Cláudio Castro. O Rio de Janeiro também tem uma coisa. Historicamente, nunca elegeu um governador de esquerda. O Rio de Janeiro... Tem sempre a primeira vez. Né? O estado do Rio de Janeiro nunca elegeu um governador de esquerda. Exatamente. Então, esperamos aí que o Freixo seja eleito. É o que o Carioca... O Rio de Janeiro espera, né, quebrar esse tabu. Mas numa eleição do Cláudio Castro, que segundo aí consta, duvido um pouco disso, vem liderando nas pesquisas, se for eleito governador,
fatalmente outro que será preso. Porque as acusações dele, essas últimas agora, 540 milhões de 540 milhões de reais, entendeu? Com a anuância dele na corrupção, ele não deveria nem... perde, cheio de fantasmas. Ele não, você perde. São 540, escola sem professores, 540 milhões. Sem o computador, sem o tablet, sem internet, sem biblioteca, sem professor. Eu pensei para que... várias disciplinas, matérias, e está com dinheiro para dar aí a roda para cabo eleitoral fazer campanha. Eu pensei que, inclusive, ele ia ser igual o Crivella, né? Ser preso antes de ser... Mas está lá no STJ, não é isso? Né? Está no STJ? Está no STJ. Está no STJ, né? Para ser... Então, quer dizer, nós temos assim, você falou de governador de esquerda, vocês alarmante. são um pouco mais antigos. Tem o Roberto Silveira, né? Que foi governador da Guanabara, né? Não. Roberto Silveira foi governador do estado do Rio de Janeiro. Nós tínhamos o estado do Rio de Janeiro. Depois que era do PTB, né? Ele era do antigo PTB, exatamente. É um trabalhista histórico. Jorge Roberto Silveira. Mas foi da fusão. Antes da fusão, Bota lá, Niterói. Isso foi... Estado do Rio. Antes da acidente de helicóptero, eu acho, né? Sofreu um acidente de helicóptero. Faleceu. Isso foi da fusão. Isso em... Acho que é 74, né? 1974, quando veio a ponte Rio-Niterói, que fez a união das poças. Né? A poça ficou uma coisa só. Entendeu? Mas, historicamente, o Rio de Janeiro nunca elegeu um governador de esquerda. a primeira vez. Mas o Brizola é considerado comumente como de esquerda. Claro, também. O Brizola é considerado. Trabalhista. Um trabalhista histórico, embora outros digam que ele seja de centro-esquerda. Centro-esquerda. Mas a gente pode, né, dentro desse espectro amplo que hoje em dia são as chamadas esquerdas, a gente pode considerar a Brizola como de esquerda. Claro. A época ele não... O cara que fez a campanha da legalidade. E o garotinho, quando ele veio... Guerrilha do Caparaó. O garotinho, quando ele veio em 98, candidato a governador, numa ampla frente, ele veio ali pelo PDT, depois ele foi para o PSB, e aí depois ele descambou para um outro lado completamente diferente. Mas ele tinha um viés forte também de esquerda. Inicialmente. Agora, na metade do mandato dele diante, ele chegou, ele veio do PT para o PDT e depois foi para o PSB. Mas depois do mandato dele, do meio do mandato dele em diante, ele descambou para um outro lado completamente diferente. Quem tem forte viés de esquerda não muda de partido, assim como você muda de camisa. Eu vejo por aí. O sujeito muda de partido, isso é relativo. muda de cabeça. Isso é muito relativo. O Brasil, a política não é que nem na França, numa Alemanha, né? Mesmo numa Itália, onde a pessoa tem aquela firmeza ideológica. Eu já casei, divorciei, já mudei de partido, só no mundo é o Flamengo que, mesmo com todas, está lá sempre fiel. Fiel ao Flamengo. Não me fale Flamengo. Não me fale Flamengo. Depois de domingo, estou aqui porque cabeça quente. O Klaus, o Rafael Klaus, todo jogo do Flamengo que você apita tem uma confusão, tem briga, tem pancada, tem porrada para tudo que é lado, tem expulsões para tudo que é lado, e também tem aquele apito amigo, né, Klaus? Aquele apito amigo lá do Fluminense, né? Isso, quando se fala em futebol, a gente pode até dizer, o juiz roubou, é um juiz ladrão. O Fluminense jogou melhor. Jogou, sem dúvida. Nós podemos dizer que é um juiz ladrão, não é porque ele leva dinheiro, não. Ladrão no campo. No final do primeiro tempo, o jogo estava equilibrado. Mas eu acho que no segundo tempo o Fluminense jogou melhor e mereceu. A vitória do Palmeiras ontem, lá em cima do Santos, selou o Campeonato Brasileiro. Praticamente. Hoje joga o Internacional. Tem que ser lugar. O Internacional joga hoje, podendo chegar a segundo lugar, é o que ficaria mais próximo do Palmeiras. E o Palmeiras tem compromissos quentes pela frente. Atlético Mineiro, o próprio Internacional.
seria um confronto Palmeiras direto. perdeu umas 3 aí para poder ter uma O mudança. Palmeiras, é necessário que o Palmeiras 2 ou 3. três e os outros ganhem todas. Todas, Porque se o Palmeiras ganhar mais uma, pode entregar a taça. Está meio que quase liquidado. É. Não, o Palmeiras ele conseguiu colocar 9 pontos na frente do segundo lugar, né? Aí depois que abriu para... Embora o segundo, terceiro e quarto lugar eles sejam bem embolados, né? Que é Fluminense, Internacional e Flamengo. Agora, é isso. Agora, o Campeonato Brasileiro de eleições, essas o Lula vai ganhar no primeiro turno. Vamos ver que e já o Bolsonaro vai querer recorrer ao tapetão, hein? Antes, já Não que a vamos gente deixar o tocou Bolsonaro no futebol, recorrer ao acho que tapetão. o Palmeiras vem se destacando como o melhor time do campeonato desde o primeiro momento, né? Desde as primeiras Sim, rodadas. porque os outros que não se destacaram. E o Flamengo com o Paulo Souza Não se destacaram. O Flamengo conseguiu. perdeu coisas assim, e o próprio Fluminense. Perderam partidas assim incríveis. Partidas incríveis. O Palmeiras, na realidade, não tem sequer banco. Ele não tem um time alternativo. como tem o Flamengo Como agora. tem o Né? Flamengo Agora e tá. o Fluminense é outro que não tem time alternativo. Então perdeu o Fluminense era para ser o primeiro colocado hoje no Campeonato Brasileiro. O Fluminense podia estar e poderia ganhar o campeonato, como ainda pode. Ainda pode até ganhar o campeonato. Mas essa falta de times alternativos fez com que o Palmeiras, que não trocou o time, com muita sorte em cima da coisa, campanhas péssimas do Fla-Flu, botasse o Palmeiras com esse número de pontos na frente. E não é exagerado, não. 2019, o Flamengo fez 92 pontos. 92 pontos. O time Jorge Jesus era outra. Tá entendendo? Tinha outro, era um plantel não mudou muito, mas o técnico, jogava. desse atual técnico, mas o Jorge Jesus ele conseguiu ali outro patamar, montar um time realmente E o time do Palmeiras, altamente competitivo. Né? E o time do Palmeiras, você vê que ele não é um time forte, viu, galera palmeirense? Não é um time forte, porque ele só está numa competição. Ele foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado da Libertadores, da Sul-Americana, e só disputa o campeonato E tinha um time brasileiro. com mais entrosamento também, já vem jogando há bastante Porque tempo. se ele tivesse Mesmo técnico. se ele tivesse só 3 pontos do Fluminense ou do Internacional, não ia levar nada, não. Já abriu uma margem que é mais difícil. Então você vê que não tem um time forte. Mas ele abriu essa margem também, como a senhora falou, pelo tropeço dos outros. Né? Internacional andou perdendo jogos O Atlético fáceis. Mineiro está lá, já tá entendeu? indo pra caramba. O Flamengo perdeu também jogos Flamengo, fáceis, o Fluminense também perdeu jogos fáceis. Agora, Corinthians também. na segunda divisão, quem está em primeiro lugar e deve ser o campeão é o Cruzeiro, né? E voltar à primeira divisão. Primeiro, o Cruzeiro está... 2 times de origem, fala italiana. Não. E o Vasco está em quarto lugar. Mas o Vasco tem chance de subir. As pessoas se confundem muito com isso. Até nós entrar no encerramento do Rio em Debate, o único time brasileiro de origem italiana, vero, é o Cruzeiro. O Palmeiras pegou carona. Um grupo de italianos em São Paulo fundou um clube chamado Palestra Itália. Era um grupo de italianos que fundou um clube chamado Palestra. Este clube, entretanto, não foi à frente. Aí passou a chamar-se Palmeiras. Se você chegar lá na Itália e Palmeiras, ninguém vai saber o que é Palmeiras na Itália. Se você perguntar pelo Cruzeiro, você vê que, inclusive, cada camisa azul é do Cruzeiro. Azul e branco. Entendeu? Então... Mesmas cores do uniforme principal da Itália, né? Da Itália e as estrelas da comunidade europeia. Entendeu? Mas tem o Cruzeiro do Sul para destoar, né? Para destoar, porque aí é o clube fundado aqui no Brasil. Então, o Palmeiras ele tem uma forte torcida de italianos lá. Tem uma torcida. Mas não é o clube
não é o clube de excelência para o italiano. Se você chegar aqui no Rio de Janeiro, Mas esse nome Palestra Itália também não mudou por conta da Segunda Guerra Mundial? por causa da Segunda Guerra Mundial, por isso que ele não foi avante. O nome Itália, o nome Palestra Itália não era bem-vindo para o Brasil. Por causa da Segunda Guerra. Por causa da Segunda Guerra, entrou na guerra contra a Itália. Exatamente. E aí houve uma mudança no nome. Exatamente. Tanto é que o Palestra, os italianos, devido lá ao fascismo que imperava na Itália, o Mussolini, toda a seleção italiana jogava de preto. A camisa original da seleção italiana eu tenho, inclusive, uma em casa. É verde e vermelho, como era portuguesa. Aí, quando a Itália jogava contra Portugal, usava a camisa branca. Aí, quando... Mas o Palestra Itália não era branco também? O Palestra Itália a roupa era branca. Era branca. Era branca. Aí, quando os italianos passaram a usar a camisa da seleção preta, a camisa preta, porque em protesto contra o fascismo na Itália, entendeu? O Palestra aqui no Brasil acabou. Aí veio o Palmeiras. Palmeiras é o quê? Verde. A Palmeira, que cor é verde? Aí adotaram uma camisa verde, com aquele P de Palmeiras, que não tinha vinculação nenhuma com a Itália. Você chegar aqui no Rio de Janeiro, 90% do torcedor do Fluminense, dos italianos aqui, são torcedores do Fluminense. Por causa das cores da bandeira. Estão erradas as cores. Né? A bandeira da Itália é verde, branca e vermelha. E é na vertical. Do Fluminense é na horizontal com as cores invertidas. Mas essa cor do Flamengo, esse vermelho do Fluminense, ele é mais para um grenado que vermelho. Pois mas o italiano residente no Rio de Janeiro adotou, por causa da coincidência das cores, adotou o Fluminense como time aqui do Rio de Janeiro, como time italiano. Entendeu? Por exemplo, os flamenguistas que são italianos como eu, né, nós somos aberrações aqui, porque somos lá de Milano, né? O Milano é vermelho e preto. O Milan é rossonero, né? Que é o preto e vermelho. Mas se você pegar o italiano aqui e dizer que time, eu sou flamenguista, o cara vai te olhar e pô, Flamengo, tu não é Fluminense, não, tá entendendo? Então, esse futebol tem futebol tem esses detalhes, né? Tem esses detalhes. Essas curiosidades. Gente, estamos chegando no final do programa. Aqui no nosso relógio são 13 horas e 34 minutos, estamos a 1 hora e 1 minuto de programa e acho que a gente pode caminhar para o encerramento. Certo, podemos caminhar para o encerramento, inclusive esse reinício, né? Essa reestreia do Rio em Debate. Na realidade, nós trabalhamos aqui num bate-papo bem amigo, trabalhamos sem pauta alguma. É bom que se diga isso, porque tem pessoas que enchem, né? Daqui a pouco chega um comentário, vocês falaram disso, não falaram daquilo, não trocaram os miúdos. Então foi um reinício, nós trabalhamos aqui sem pauta, num bate-papo, né? Um bate-papo amigo. Rio Debate volta aí na próxima segunda-feira, aqui do estúdio mesmo, com tudo que tem direito, inclusive as vinhetas aí que não mandaram para mim, né? Eu estou ali com 2 vinhetas no computador. Então, vamos encerrando por aqui. Vocês podem encerrar. Antônio Cláudio, suas despedidas, então. Queria agradecer novamente o convite, parabenizar vocês pela reestreia do programa aqui presencialmente, ao vivo, parabenizar ao Márcio Franco pelo trabalho, ao Acioli também pelo trabalho. A gente aqui, um bate-bola aqui, uma troca de passes aqui, eu acho que inicial, né? A gente tinha uma pauta assim pré-definida, mas acho que fluiu, foi importante, e é importante a gente estar aqui voltando para debater, para falar sobre o Rio de Janeiro e debater a situação que a gente está vivenciando aí nesse ano agora de 2022. Um abraço a todos e todas, até a próxima. Bom, obrigado, Antônio Cláudio, obrigado, Paulo Roberto Acioli, obrigado, Mundial News. E, acima de tudo, obrigado a você, internauta, que sempre nos prestigia e está nos prestigiando nesse nosso retorno aos estúdios
da Mundial News RJ, transmitindo pelo seu site na internet, que é o www.mundialnewsfm.com.br. Daqui do lado, aqui atrás, Aqui atrás, para quem não sabe, né? Newsfm.com.br. Jornalismo independente 24 horas por dia e pelas redes sociais. Semana que vem tem mais, voltamos eu, Antônio Cláudio e Paulo Roberto Ascioli, na próxima segunda-feira, dia 26, nesse mesmo horário, ao 12h30, né, para fazer este bate-bola, né, informal, tratando de questões sobre o Brasil e sobre o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje ficou meio de fora, foi mais sobre o Brasil, mas né, semana que vem traremos notícias sobre o Rio de Janeiro, com os nossos comentários, né, sempre procurando mostrar um jornalismo independente. Muito obrigado, um grande abraço, obrigado, Antônio Cláudio, valeu mesmo. Obrigado, Ascioli, e fiquem em paz, uma boa semana. Rio em Debate. Grupo Mundial News de Comunicação. Rádio Mundial News FM, uma emissora do Grupo Mundial News de Comunicação. Jornalismo verdade, com liberdade, sem distorções. Direção Nacional de Jornalismo, Paulo Roberto Ascioli. Mundial News. 24 horas no ar.